Você sabe hoje se o seu problema está no financeiro ou está no comercial? Você tem tido o lucro que você gostaria lá no financeiro? Você tem conseguido vender aquilo que você gostaria? Não, né? Normalmente, hoje, isso é um grande problema das empresas e dos empresários. Por conta disso, eu sou a Juliana, sou da JL Consultoria Comercial, faço consultoria de desenvolvimento comercial para empresas e estou convidando aqui a Renata, que é a Renata Miranda, ela é da Renova Finanças, onde ela cria um mapa financeiro com o empresário para conseguir entender aonde está o gargalo. Tá? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre finanças e comercial e o nosso tema é o crescimento empresarial. Como alinhar o comercial e o financeiro? Porque a gente entende que existe uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente vende o que gostaria, mas não consegue lucrar da forma que deveria. Ou às vezes você tem um financeiro muito ajustado, só que o teu comercial ele não funciona. Então eu estou aqui hoje. Rê, pode se apresentar um pouquinho, agora é a sua vez. Eu sou Renata Miranda, quem não me conhece, da Renova Finanças. Eu atuo fazendo consultoria financeira para pessoas físicas e para empresas. Então, por isso que o nosso papo hoje foi justamente falando crescimento empresarial, porque o financeiro empresarial pode estar influenciando, tá? E como que eu cheguei na área de consultoria e mentoria, Ju? Foi justamente precisando para mim que me fez ir buscar. E aí eu percebi quantas pessoas poderiam não estar vendo o que eu não via. Que eu achava que financeiro era só anotar, era só olhar o que passou e não planejar. Então, isso eu precisei para mim e eu vi, poxa, do mesmo jeito que eu estou precisando, muita gente está precisando. Então, foi quando eu falei, não, eu tenho que realmente atuar nisso, porque era uma coisinha que eu não estava vendo e poderia estar ajudando muito. E aí muita gente também me pergunta isso, como que você chegou, como é que você pensou em... Todo mundo tem finanças pessoais em casa, todo mundo tem. E foi disso, foi eu precisando, eu tive um caso de endividamento, eu segui todos os caminhos e eu brinco com o pessoal, gente, tudo que vocês passaram eu já passei. Então, eu sei exatamente como você está sentindo do ponto A até o ponto B. Se você ainda não é super endividado, eu sei o que você está sentindo agora, porque eu já trilhei esse caminho. Se você está super endividado, eu também já cheguei até essa ponto. Então, eu quero te mostrar como que eu consegui sair dessa linha. Eu ia te perguntar até exatamente sobre isso. Como é que você chegou nesse lugar da consultoria? Tá? Só que, de qualquer forma, eu sei também que você já trabalhou em banco, você já teve essa visão, você já conseguiu... Na verdade, você... aprendeu sobre finanças não só nas pessoais, não só na sua. Como é que é um pouquinho o teu histórico? Eu sei que pensar na consultoria tem a ver com alguma coisa que a gente viveu e a gente quer ajudar a resolver na vida do outro. Mas onde foi tua formação? Né? Eu sempre acredito que o nosso trabalho é a nossa grande escola. Então, como é que foi a sua? Como é que você chegou nesse mundo das finanças? A minha família ela sempre foi desorganizada financeiramente. Nós éramos uma família de empresários. Meu avô era o grande empresário e depois que ele faleceu, minha mãe não conseguia andar. Então, eu sempre me encantei de fazer aquelas tabelas bonitas, elaboradas, aquelas planilhas que aparecia. Eu assisti o Gustavo Cerbasi na Ana Maria Braga e achava aquilo maravilhoso e não sabia. Então, eu fui trabalhar no banco, achei, cara, agora finalmente eu vou me organizar financeiramente, eu vou trabalhar no banco, né? Uhum. Falei, tá bom, comecei a ganhar um pouquinho mais e decidi fazer a faculdade. E eu fui escolher a faculdade gestão financeira. Falei, legal. Gestão financeira é gestão de finanças pessoais, né? É aí que eu vou conseguir me resolver. Não era. Era gestão financeira para empresas, não era de finanças pessoais. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver coisas de empresa, coisas disso. Eu falei, cara, tá bom. Peraí, você tratou um ponto muito importante aqui. Às vezes a gente acha que fazer um curso de gestão financeira ou uma pós-graduação financeira, a gente vai aprender como ter controle pessoal sobre as nossas finanças. E, na verdade, é o conteúdo do nosso bate-papo hoje. Porque é sair um pouco da empresa, do empresarial, o que o financeiro resolve na empresa, mas o que o empresário precisa fazer para conseguir ter uma gestão financeira. E essa, eu acho que é um grande diferencial da Renova, né? Ela vai olhar... Se você não estiver bem em casa, financeiramente em casa, você ou tá tirando... É o vilão da empresa, você é o grande gargalo,
Ou o inverso, ou a empresa está sendo o grande gargalo de casa. Por quê? Porque às vezes você está, como a empresa não está dando lucro, porque você não está organizado financeiramente na empresa, você está indo em casa pegar o dinheiro que tem em casa. A reserva que você deixou para casa, você está pegando para poder botar na empresa. Então, você pode ser para os dois lados. Finanças pessoais tem muito disso. Tudo depende. Tudo é o seu cenário, tudo é a sua vida, tudo depende do que está acontecendo com você. Então, se o cara está iniciando, normalmente ele está tirando de casa para colocar na empresa para poder a empresa crescer. E depois que a empresa cresceu e ele fez o caixa dele, às vezes a empresa está no momento de falência, está no momento de sair do mercado e ele está tentando salvar uma coisa que às vezes não tem salvação, tirando de casa para botar na empresa. Então, ele pode ser um vilão para os dois lados. Entendi. Então tem que estar muito bem estruturada essas duas partes. Então acaba que é nesse momento que você consegue entrar diretamente, né? E nos dois momentos. Porque se você entender como que tá as finanças em casa e você estruturar as da empresa, você vai entender que as duas são totalmente apartadas e as duas têm que ter os seus limites, os seus tetos. Entendi. E aí, me conta, você estava lá no banco, achou que ia se organizar, foi para a faculdade? Achei que ia me organizar, ia para a faculdade, ganhava bem. Você acha que ganha um pouquinho mais, você pode fazer tudo mais um pouco. Eu não achava que gastava grandes coisas e passava a usar o cartão de crédito direto. E aí, passei a utilizar o cheque especial para pagar minhas contas e achava a coisa mais normal do mundo. O dinheiro acabava, eu ia para o cartão de crédito. Achava a coisa mais normal do mundo, que você vê todo mundo fazendo igual, né? Mas tem um ponto importante. Você trabalhava no banco e estudava sobre finanças, né? Mas tudo bem. Finanças para empresas, não pessoais. Não comportamento financeiro. E aí, até que eu saí do banco, mas não tive perda de renda, porque eu planejei sair do banco. Eu pedi demissão do banco. Tanto que o pessoal brinca comigo, você não está querendo voltar para o banco? Eu falei, não. Eu pedi para sair porque eu queria realmente sair do banco. Não era o meu âmbito permanecer lá. E aí, eu passei por um golpe financeiro que eu brinco com as pessoas dizendo, o meu problema não foi o golpe financeiro que eu caí. O meu problema é que as minhas finanças não estavam estruturadas para nenhum tipo de emergência que acontecesse. Legal. Foi um golpe financeiro, graças a Deus. Mas se fosse uma saúde, eu estava ferrada. Se fosse uma saúde, eu estava falida. Como eu cheguei a estar falida, mas foi por um golpe financeiro que eu consegui me estruturar, então não me abalou psicologicamente. Se fosse caso de saúde, teria um abalo psicológico que seria muito pior. E poderia me levar à falência muito mais grave, porque eu iria tirar realmente dinheiro de tudo que é lugar. Eu brinco, pessoal, saúde é o único item que toda a família ela vai à falência. E ela vai para a falência feliz, porque ela vai pagar para a pessoa lá ter saúde. Ou mãe, ou filho, eu, ou você. Se o seu filho estiver doente hoje, você vai tirar dinheiro de onde você tiver para pagar ele. Se a sua mãe estiver doente hoje, você vai tirar dinheiro de onde tiver. Você vai pegar empréstimo de onde for. E o controle financeiro ajuda nesse momento, né? Que quando isso é o que eu imagino, né? Hoje eu aprendo muito com você, mas ter essa gestão financeira para imaginar ou mensurar ou pensar ou deixar ali algum planejamento para acidentes ou problemas de saúde é o que deve ajudar nesse momento, né? Por isso que eu tenho vários parceiros, inclusive parceiros de plano de saúde e seguros. Eu preciso que você esteja assegurado em alguns pontos. O cliente que eu estava conversando ontem, justamente ele era isso. Ele tem investimentos. Falei, tá, a gente criou a barreira financeira. Agora eu preciso criar a barreira saúde sua. Ah, mas eu tenho um plano de saúde, tá? O plano de saúde, se você ficar doente, não paga teu remédio não, tá? Se você tiver uma doença grave, que remédio que você vai ter? Então, você tem que ter um bom seguro de vida, que ele faz essa cobertura. O seguro de vida não é só para quando você morre. Seguro de vida é para casos de doenças também. E aí, eu até falei com ele, eu falei, sua mãe tem um bom plano de saúde? Porque ele não é casado, então ele é solteiro. Eu falei, tua mãe tem um bom plano de saúde? Eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, porque mas se ela ficar doente, você sabe que você vai tirar dinheiro de todo lugar. Então, a sua família, ela também tem que estar com uma estrutura também, blindagem de saúde também. Então, trazendo aqui para esse contexto, acaba que a gestão financeira, ela envolve toda a gestão familiar, né? Envolve você conseguir ter toda a sua família controlada, entre aspas, para que você não precise mexer em dinheiro que você
precisaria caso aconteça algum tipo de emergência. Isso aí. E o que acontece com todo mundo? O cartão de crédito é a reserva de emergência. Só que tem um detalhe que ninguém comenta. O banco, ele pode tirar o teu limite do cartão de crédito a qualquer momento. Se ele chegar hoje e falar, tô achando que a Juliana vai falir. Puf, tirou o limite. Juliana bateu com o carro ali, e aí, o que aconteceu? Juliana não tem mais a reserva de emergência. Por isso que todos os meus vídeos eu falo o quê? Reserva de emergência é dinheiro na conta. Não é cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é um facilitador. Ele não é um vilão. Ele é um facilitador. Mas ele facilita tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Então, você tem que ter uma reserva de emergência em dinheiro e o cartão como facilitador. Mas você sempre tem que ter uma reserva mínima obrigatória. E empresa tem que ter reserva de emergência. Muita gente esquece de fazer uma reserva de emergência para a empresa. Eles chegam no banco e falam que era um empréstimo para capital de giro. Só que capital de giro era um dinheiro que você já deveria ter na sua conta. Entendi. E pelo menos mais 6 meses. Você na pandemia trabalhou, Ju? Você atendeu cliente na pandemia? Você ficou 1 ano parada. 8 meses. 8 meses sem receber dinheiro nenhum. Agora imagine uma empresa com 10 funcionários. Isso ainda é uma empresa pequena, né? Minúscula. 10 funcionários. Que você imagine você, empresária, você carrega a família de 10 funcionários com você. 8 meses parada sem receber um dinheiro. Cadê a reserva de emergência para os outros 8 meses? No mínimo, a gente trabalha com 6 meses, tá? A gente faz um cálculo para isso. Esse número ele não é fechado, ele não é uma lei, tá? Mas a gente gosta de trabalhar ali com o número de 6 meses. A pandemia foi uma coisa muito à parte, mas entenda que se você não tem reserva de emergência para sua empresa... Você impacta diretamente na sua vida pessoal. Entendi. Então, acaba que você, por enxergar tudo isso na sua vida pessoal, você começou a entender que as pessoas precisavam desse nível de entendimento, né? E saíssem um pouco dessa área estudantil ou empresarial ou de trabalho na rotina. Como é que as pessoas tratavam isso internamente com elas mesmas, né? Isso. Então, hoje o teu trabalho ele é voltado para esse nível de cliente, de olhar para a gestão financeira de modo geral da família, do empresário, da pessoa física, no caso. Isso aí, que é a consultoria financeira e muita gente dá o nome de planejamento financeiro. Eu planejo toda a estrutura financeira da família. Caramba, legal. Curioso, né? Assim, trazendo um pouco para mim agora, para a história da JL, eu brinco que eu sou vendedora até hoje, né? Mas meu primeiro emprego de vendedora foi com 16 anos. E na minha primeira entrevista, antes desses 16 anos, eu falei para a supervisora da empresa que eu estava com vergonha de fazer aquela entrevista. Obviamente, ela não me contratou. E mais um pouquinho na frente, continuei buscando e fui trabalhar numa empresa pela primeira vez, né, como vendedora. E ali eu precisei quebrar todas as minhas cascas em relação a falar em público, em me desenvolver e entender. Só que uma coisa me chamou a atenção quando eu comecei a vender. Que eu nunca fui vendedora. Eu sempre fui alguém que resolveu o problema. Então, as pessoas chegavam na minha frente e eu nunca olhei para aquelas pessoas como alguém que eu estava ali para ganhar o dinheiro dela. Eu brinco com o R-cifrão, né? Tem gente que... um vendedor de shopping tem um R-cifrão passando no corredor. Eu nunca me coloquei nesse lugar. Eu sempre entendi que eu estava fazendo uma consultoria com essas pessoas. Isso sempre me ensinou, me ajudou muito. Porque eu comecei a não ser só alguém que estava ali para bater meta. Eu queria entender... com o pessoal que fazia o balanço na loja, como é que vocês fazem? Por que vocês fazem? Né? O que essa empresa faz para estar aqui hoje? Como é que esse franqueado tem 40 lojas? Como é que ele chegou nesse lugar? Era alguém que não tinha nada, abriu a primeira loja, tá, mas ele abriu a loja já da franquia, mas e o empresário, quem criou essa marca? Como é que ele chegou até aqui? Então, eu fui me desenvolvendo nesse lugar, né? E eu brinco que eu tive 2 faculdades. Eu tive uma faculdade e uma pós-graduação. Porque eu fui trabalhar na Chili Beans muito nova. Hoje, o Caíto Maia, ele é esse cara que todo mundo conhece. Mas eu conheci o Caíto em 2009. Tem 2008. Tem 18 anos.
E o Caíto fala de storytelling, de relacionamento com o cliente, a gente tinha um grito de guerra, né? Tapete vermelho, começo, meio e fim, sorriso sempre nos lábios. Então, era um grito de guerra dos vendedores da Chili Beans, porque a gente tinha que estender o tapete vermelho para o cliente. O storytelling, cada óculos da Chili Beans, ele tem uma história. Cada semana a coleção troca e cada semana cada óculos tem uma história. E aquilo ali me fascinou, porque como eu nunca vendi, eu sempre quis entender o que a pessoa precisava. Vender para a Chili Beans foi muito natural. E ali eu fiquei 8 anos na Chili Beans. Com 8 anos eu virei gerente de uma loja com 21 anos, muito nova eu já era, e eu fui aprender sobre gestão. Só que essa parte do relacionamento com o cliente sempre foi algo que chamou minha atenção. Então, ter ficado ali esses 8 anos me ensinou a muito mais entender o outro e entender que eu estava ali para resolver algo para alguém, porque vender óculos não é simples, vender óculos no inverno, vender óculos num dia de chuva, e a gente batia a meta. Mas chegou um momento que eu quis sair do shopping, né? E aí, quando eu quis sair do shopping, eu resolvi virar vendedora de empresas. E eu brinco que foi minha primeira transição de carreira. Porque, às vezes, as pessoas acham que ser vendedor de produto e ser vendedor de serviço é a mesma coisa. Ser vendedor de shopping, aonde ele está recebendo o cliente só para ele demonstrar um produto. E você ser um vendedor ativo de uma empresa, onde você precisa entender quem é que está lá do outro lado. Muitas vezes você vai atender o dono da empresa. Muitas outras vezes você precisa conhecer muito do teu produto, do teu cliente, de tudo que envolve aquela reunião para você conseguir fechar um negócio. E eu fiquei 4 anos trabalhando num lugar onde eu vendia espaço publicitário em catálogo. São coisas que as pessoas perguntam, como é que você vendeu isso? Não sei, foram 4 anos. E nesses 4 anos eu atendia donos de empresas todos os dias. E eu entrava em empresas muito grandes, porque era um catálogo da indústria no Rio de Janeiro. Então eu atendia os fornecedores industriais do Rio de Janeiro. Então, empresas familiares, empresas super tradicionais, e as empresas não sabiam nada da sua área comercial. Então, atendia o dono e o dono dizia, eu só tenho esse contrato que me paga X muitos mil por mês. Tá, mas se você perder esse contrato, você faz o quê? Eu não sei. Mas... E aí eu comecei a falar, caramba, como é que eu tenho tanto conhecimento de ouvir dessa galera? No fim, ali teve um cliente que eu dei uma dica, que era para ele fazer alguma coisa no comercial dele. Ele fez. No ano seguinte eu voltei e ele falou para mim, não posso renovar contrato com você, porque eu fiz o que você falou e eu tô atendendo a Vicky Bold. Como eu tô atendendo a Vicky Bold, eu não tenho mais espaço para atender ninguém. Aí eu falei, caramba, eu me sabotei. Eu achei que eu tinha me sabotado. Só que não, o que aconteceu? Ali, eu tinha 30 anos, já passaram alguns, e eu entendi que eu tinha... Comecei com 16, eu com 30, eu tinha algum tipo de bagagem ali para levar para essas empresas a operação, o que ele precisa fazer na operação. Porque de nível empresarial ele já sabia o que fazer, mas a operação dele ele não conhece, porque normalmente o empresário, ainda mais um empresário que já tem um nível empresarial ok, ele não sabe como funciona uma operação de venda, né? E ali eu comecei a entender, caramba, então alguma coisa eu sei e eu não posso morrer com esse conhecimento todo para mim. Tudo que eu aprendi na prática, na pancada, eu não posso morrer com isso. Então, vou me preparar para ser uma consultora. Isso eu tinha lá meus 30 anos e eu comecei a estudar sobre gestão, fiz curso de coaching, fiz vários processos de PNL, porque a gente tem que entender muito a cabeça do ser humano para poder vender, porque não pensem vocês que, eu vendo, eu não entendo de pessoas. Isso não existe, a gente precisa entender de pessoas para conseguir vender. E eu fui estudar sobre gestão, desenvolvimento empresarial, tudo. Fui fazer minha faculdade de gestão comercial, mas era muito mais para ter o papel, né, na prática. E eu cheguei aqui com a JL nesse momento, entendendo que hoje eu já somo toda a minha prática operacional desses anos todos para levar para dentro de empresas que hoje têm exatamente essa dificuldade na área comercial. Então, na JL eu faço 2 níveis de negócio, né? Eu tenho tanto a mentoria de negócios, ela serve muito para um consultório médico,
alguém que tem uma equipe muito pequena e precisa muito mais de um treinamento, de um acompanhamento, de uma gestão um pouco mais aproximada. Ou do empresário, do eu-presário, aquele que está se desenvolvendo, aquele que está começando agora. E tem um pouco de insegurança de qual é o meu mercado, para quem eu vendo, o que eu faço primeiro, eu faço marketing ou não faço. Então, a mentoria é muito mais um aconselhamento. É muito mais estar ali junto para que alguém execute. Já a consultoria, eu faço uma imersão na empresa da pessoa. Eu vou para dentro da empresa da pessoa, decido, vou lá no estratégico com o dono da empresa e diretoria, venho aqui e lá a gente vai definir a estratégia, o que a gente quer, qual o planejamento do ano, o que ele gostaria, qual o valor que ele quer, enfim, tudo que a empresa precisa nessa área comercial. Eu venho no tático, que é ali na área da gestão, onde a gente vai definir meta, prêmio, ou qual é a dificuldade daquele gestor, o que ele está precisando hoje para desenvolver a equipe de modo geral. E vou lá no operacional. Lá no operacional, a gente vai definir todo o processo de venda dessa empresa. Então, forma de abordagem desse cliente, quais são as tecnologias que ele está usando, configuração de um CRM, um gestor de WhatsApp, ou seja, um chatbot, ou seja, algum agente de IA para poder fazer esse pré-atendimento. Só que eu crio o script e desenvolvo o processo de modo geral. Então, acaba que hoje, dentro dos meus clientes, eu consigo fazer um papel de diretora comercial ali junto com o empresário, né? Mas foi também através de uma dor que eu consegui entender que o mercado precisa de consultores, de pessoas que já têm esse conhecimento na prática para levar para dentro da empresa, para cortar caminho. Eu costumo dizer que o consultor, ele é alguém que corta caminho. Você vai aprender. O empresário aprende finanças e aprende comercial na prática. Mas, se ele contrata um consultor, ele vai encurtar o tempo de perda e o caminho dele. Basicamente é isso. E o que você comentou é bem legal que as empresas, as microempresas, ele tendo uma consultoria financeira e a mentoria em conjunto, ou seja, a consultoria ele vai entrar no vamos ver, ele vai entrar vendo o quanto ele precisa para viver e a tua mentoria vai ajudar quanto ele precisa vender para ter essa renda que ele precisa para viver. Exatamente. Que normalmente não é uma empresa maior, então ele já não consegue tirar ainda um salário fixo por mês. Então ele tem que saber quanto ele tem que vender para tirar aquele salário e depois ele vai criar uma estabilidade. E isso a gente faz esse caminho, tanto que eu brinco que o comercial ele é vinculado ao financeiro e a gente falou, o teu lucro está ficando no financeiro ou está ficando no comercial? Porque às vezes ele está gastando no financeiro que ele não está vendo e ele precisava vender 6 e ele está vendendo 5, mas como ele não está vendo o número do financeiro, ele está parando no 5 a venda dele, porque ele acha que 5 é o número suficiente para ele, e na verdade ele precisaria vender 6 para ele estar estável financeiramente. Então o número financeiro não é eu preciso reduzir isso no meu orçamento. Eu preciso, com a consultoria financeira, né, com a mentoria tua, eu consigo, na verdade, vender a sexta venda, fazer a sexta venda. Você está falando que... Bem legal o que você falou, porque não necessariamente a gente pensa que gestão financeira é redução, né? Mas como a gente está falando aqui de um nível empresarial, a gestão financeira ela faz com que a gente consiga buscar mais oportunidades. Porque buscando mais oportunidade, eu estou equilibrado financeiramente. E aí tem a ver com uma questão de uma consultoria, uma gestão financeira e uma consultoria de desenvolvimento de vendas e comercial. Isso. A empresa maior, o empresário ele já tem uma estabilidade. Mas se em casa ele está gastando demais, porque lembra que eu falei, quando eu trabalhei no banco, eu achei que eu era milionária, que eu podia gastar rios de dinheiro. Empresário bem-sucedido está fazendo o quê? Estou gastando muito, estou achando que eu posso gastar rios de dinheiro. E aí ele não se controla em casa e ele pode estar fazendo o quê? Retiradas a mais na empresa que não era o que estava no planejamento financeiro. Então, às vezes, a empresa maior, ela tem um setor financeiro dela, mas o empresário, ele está indo lá e está pegando um cascadinho, ele está dando uma mordidinha a mais. E aí, a consultoria financeira para esse empresário que já está nesse nível, ele é um pouco diferente. Já é voltado em, olha, você gastou demais aqui. Ou você vê na empresa que você aumenta o teu dividendos, ou você vai ter que reduzir. Aí já é completamente diferente, né? Quando a gente fala do empresário. Tem uma pergunta aqui bem legal, que é: o empresário é o maior gargalo da empresa?
Entra nessa alusão que Por eu isso, falei. era uma pergunta que eu ia fazer agora. Ele é um gargalo da empresa se ele não souber o quanto custa a vida dele CPF. Ele vai boa. até o CNPJ e morde o CNPJ para alimentar o CPF. Porque você vê que o CPF ele não para. E a ilusão que ele tem é o seguinte, o CNPJ tem dinheiro entrando todo dia. Então ele acha que sempre tem dinheiro. Aí ele vai lá dar uma mordidinha. Então, ele acaba fazendo maiores retiradas por causa dessa má gestão financeira em casa. E ele acredita que lá na empresa, já que tem essa movimentação financeira diária, ele acaba sendo um gargalo da empresa dele porque ele vai fazer retiradas que não deveria. Todo mundo que tem uma empresa, todo mundo comenta, o Senac comenta que ele tem que ter uma estrutura financeira, ele tem que estudar financeiramente. E ele estudar financeiramente para a empresa, ele vai entender a margem de lucro, isso, aquilo, outro, ele vai saber todos esses nomes. Isso aí ele vai saber calcular. Essa tabela dele é linda. Só que ele não sabe quanto que ele precisa retirar para ir para casa. Aí vence a conta de luz, tem dinheiro na conta da empresa, ele vai lá na conta da empresa e paga a conta de luz na conta da empresa, que é pior ainda. Ele não faz nem a retirada para a conta dele, ele paga direto da conta da empresa. E não é. Se ele pelo menos retirasse para a conta dele, lá na conta da empresa, só iria aparecer retirada dele, retirada dele, retirada dele, retirada dele. Aí quando ele olhasse o extrato, ele ia falar, caraca, eu tiro muito. Mas não, ele só tá, no extrato da empresa tá aparecendo um monte de conta que ele não tá vendo. Só que acaba que esse muito, acaba que não é medido. Porque normalmente ele não vai fazer a conta do tamanho das retiradas. E você tá falando, me chamou a atenção, o empresário é o maior gargalo da empresa. E eu vou trazer... Para mim, o empresário, sim, ele é um gargalo da empresa no momento que ele não ainda consegue ter consciência de que ele precisa de ajuda. Né? Então, hoje em dia, para mim, ele é um gargalo porque o perfil de consumo mudou depois da pandemia. E eu costumo falar muito isso. Antes da pandemia, as empresas simplesmente, elas vendiam naturalmente. O cara que estava no topo da pirâmide, ele ia vender naturalmente. Ele não precisava de marketing, ele não precisava estudar, ele não precisava... As vendas aconteciam. Depois da pandemia, com essa abertura do mercado, né, e as pessoas terem precisado buscar novos negócios e novos caminhos, fez com que o perfil de consumo também mudou. Porque nós, hoje, como consumidores, somos mais exigentes. Então, a gente vai buscar referência, a gente quer que a pessoa resolva o nosso problema e não necessariamente esteja vendendo o tempo todo pra gente. Então, a gente não compra mais. A gente busca confiança. A gente busca alguém que, se amanhã eu precisar, eu vou poder confiar que a pessoa vai estar ali da mesma forma. Então, o empresário, para mim, hoje, ele é um gargalo no momento que ele não entende que ele precisa olhar para esse nível, tá? De solução interna, de ajuda. Eu sozinho hoje não consigo dar conta. Eu ainda não consegui entender essa mudança do mercado. Eu estou perdendo o mercado, mas eu não acredito que eu precise de alguém que venha para cá. E aí eu tenho uma história... Dentro do que você falou, eu tenho uma história curiosa. Eu tive um cliente que a gente chegou a um determinado momento que as coisas já estavam fluindo. Quando a gente chegou lá, ele tinha 2 vendedoras, no final ele já tinha 6. A venda, ele tinha perdido 150 clientes, mas ele estava 50 mil ainda de faturamento na empresa. A coisa estava muito equilibrada, a gente tinha conseguido melhorar até o processo financeiro dele, porque tinha um escoamento ali que às vezes ele não via. E ele começava a cobrar. Eu quero mais, porque o empresário, quando começa a vender, ele sempre quer mais. E é normal, eu quero mais. E eu falei... Meu Deus, mas comercialmente já tá tudo acontecendo. Deixa eu olhar teu contas a pagar. E eu peguei no financeiro um contas a pagar e eu comecei a ver o tamanho das retiradas que ele estava fazendo da empresa. E aí tem tudo a ver com finanças e comercial. Por quê? O comercial já estava rodando, mas dentro do financeiro, o número financeiro que ele estava retirando era muito alto. E eu precisei sentar com ele e mostrar para ele. Fulano, olha o teu nível de retirada. Então, hoje, a sua vida pessoal está custando muito caro para a empresa. Né? Então, eu acredito que o empresário, sim, em determinados momentos, ele acaba sendo um grande gargalo para a empresa. E botando no ponto ali que você falou que a gente tem que procurar ajuda, eu acho que é o mais importante, até na parte de finanças, tanto que eu falo para você, toda hora eu comento, olha, eu tenho um parceiro disso, eu tenho um parceiro daquilo. A Renata poderia chegar aqui e falar, eu vendo plano de saúde e vendo seguro para você.
Eu poderia fazer a prova e ter a minha certificação para poder fazer isso, mas a Renata não quer fazer porque o planejamento, essa consultoria financeira já dá muito trabalho. Então, eu não preciso saber de tudo. Eu preciso trazer pessoas para me trazer esse conhecimento a mais. E eu trago isso para o cliente. Quando o cliente fala comigo, eu falo, olha, você está precisando melhorar o comercial, você está precisando melhorar isso, você está precisando melhorar aquilo. E eu trago os profissionais da área para poder ele entender um pouco mais sobre aquele assunto. Então, o importante não é você saber de tudo. O importante é o seu você fazer muito bem. Então, se você tem uma padaria, o importante é você saber fazer pão e fazer vender. Porque se o padeiro faltar, você está lá para fazer o pão. O mais importante é isso. Da padaria, quem é o mais importante? É o padeiro. Então, o dono tem que saber fazer pão. Porque se o padeiro sumir, ele tem como fazer o pão. E o restante ele vai aprender. Ele vai aprender o comercial, ele vai aprender o financeiro. Isso aí ele vai trazer uma pessoa para auxiliar ele, para ele entender o todo, por alto, e a pessoa ir no operacional fazer aquela parte. Então, o mais importante do empresário é ele não achar que ele sabe tudo e nem precisa saber tudo. Ele tem que saber o principal do produto dele, do serviço dele. E em volta, ele consegue trazer pessoas para orientar, tanto na consultoria ou mentoria, o que der para você fazer, mas você consegue estruturar ali um básico e deixar dentro da tua cultura. Eu acredito muito nisso, até no sentido de... O empresário que faz tudo, ele acaba não conseguindo dar conta de muita coisa. Eu costumo brincar que o dono da empresa tem que estar na rua apertando a mão das pessoas. O dono da empresa, ele é o cara que vai fechar negócio. Só que ele vai fechar negócio de alto nível para a empresa. Então, ele precisa estar solto. Ele precisa estar num evento, ele precisa estar num grupo de networking, ele precisa estar num almoço de negócios, ele precisa estar na rua com outros empresários que podem trazer alto nível de negócio para dentro da empresa dele. Só que muitas vezes o dono da empresa está dentro do operacional e é por isso que ele se torna um gargalo. Por quê? Ele acredita que ele precisa estar ali constantemente gerenciando aquela equipe, fazendo o treinamento do vendedor, fazendo uma entrega de um produto e fazendo o trabalho da gestão comercial de modo geral, porque o gestor às vezes não está dando conta, ou contratando o colaborador. E, na verdade, quando o dono ele tenta fazer todos esses papéis ao mesmo tempo, ele acaba não conseguindo fazer o principal, que é estar na rua trazendo novos negócios para a empresa. Então, acaba que o meu trabalho é exatamente esse. Eu costumo brincar com os empresários, com as empresas que eu entro. A partir de agora você vai vender, você vai para a rua. Pode ir para a rua. Pode deixar que aqui dentro a gente está cuidando. Aqui dentro a gente vai cuidar, a gente vai organizar e você vai para a rua vender. E, graças a Deus, dá certo, porque se cada um tiver no seu lugar, eu acho que o trabalho acaba rodando de uma forma mais simples. E eu queria te perguntar, acho que a gente já falou um pouquinho do que é o mapa financeiro pessoal, né? Você tem alguma coisa para trazer ainda sobre o mapa financeiro? Todo mundo ele tem que ter o seu mapa financeiro, tá? O mapa financeiro aqui você pode ter da empresa e de pessoal, tá? Da empresa é mais comum, todo mundo conhece aquelas tabelas, aqueles nomes muito bonitos, aquelas siglas, os nomes técnicos, o pessoal acaba fazendo de alguma maneira ali. Mas o de casa, a pessoa não sabe o mapa dela. Eu brinco dizendo até que a consultoria financeira ele é que nem o GPS. E o mapa financeiro é o primeiro pontinho, que é o pontinho onde você está. Se o GPS não sabe onde você está, você pode mandar ele para qualquer lugar, ele não vai te dar o caminho. Porque se você não sabe onde você está, você não tem como fazer. E no GPS tem como você escrever um endereço. Ou você pode pedir para ele pegar a sua localização. O escrever o endereço é o mapa financeiro. O ele pegar a sua localização é a fase seguinte que eu trabalho, que é a verdade financeira. Que é, eu acho que eu estou no Brasil. O meu localizador, ele me prova que eu estou no Brasil. Então, o mapa financeiro, eu vou te dar um mapa de acordo com o que a pessoa fala para mim do que gasta. Mas a gente se engana. Muita gente chega para mim e fala, Renata, eu gasto 250 com isso. Chega lá, gastou 500 na semana seguinte. Minha semana custa isso. Você quer testar a sua verdade financeira? Fica até de dica aqui pro pessoal. Pensa, vê hoje o saldo da sua conta e vai lá, Renata, essa semana eu vou gastar tanto, X reais.
Pega esse dinheiro, coloca numa conta à parte, numa conta digital. E não pode mexer em nenhum dinheiro, só nesse dinheiro que você colocou na conta digital. Então, o dinheiro da semana você vai pegar dali. E essa semana você só pode usar o dinheiro que está na conta digital. Confere se o dinheiro vai durar a semana toda realmente, ou se durou, o quanto você se sacrificou para durar. Claro que não vai, eu sou cliente da Renata. Eu sou cliente da Renata. E aí, ela faz toda semana, então eu vou contar como cliente. Toda semana, a dona Renata senta com a gente e faz assim, com a gente, cliente, tá bom, você vai gastar quanto de Uber essa semana? Você vai gastar quanto de restaurante de lanche? É nesse nível, tá? Ah, você vai gastar quanto de metrô? Você vai gastar quanto de farmácia? Não tomo remédio, eu não vou gastar de farmácia. Pode colocar farmácia, sempre tem. Aí eu descobri que shampoo, condicionador, essas coisas de mulher é farmácia, né? Que eu botava como mercado. Vai gastar quanto de mercado? Não, sou eu e meu filho, mercado, não gasto nada. E aí, assim, agora a gente fechou o primeiro mês e simplesmente todo o meu gasto tá duplicado quase. E aí, ela dizia pra mim, tá, você vai gastar esse X aí, então você vai pegar todo o dinheiro que tá na tua conta e você vai botar em outra conta. Você vai deixar na sua conta só o dinheiro da semana, combinado? Combinado. Aí, acontece o imprevisto. Acontece o, não, só uma pizza hoje. Aí você vai lá no porquinho, você vai lá no outro cantinho da tua conta e tira aquele dinheiro. Só que aí, você esquece qual era o combinado, porque sobrou 10 pra cá, 20 pra lá, você já não sabe mais o que era o combinado. E realmente, quando chega na semana seguinte, você fala, cara, eu achava que era muito mais simples ter uma questão de uma gestão financeira, e não é. Só que, graças a Deus, tem a Renata pra sentar com a gente de novo na semana seguinte e mostrar, ó, tá vendo? Aqui tudo que você falou pra mim que ia gastar, você gastou a mais. Porque, eu vou falar sobre a Renova, ela tem um aplicativo onde a gente consegue fazer todos os lançamentos. Então, tudo que a gente gasta, eu gastei R$2 de Uber. Eu vou lá no aplicativo, que é no próprio WhatsApp, e lanço esses R$2 de Uber. Então, quando chega no final da semana, a Renata realmente consegue mostrar pra gente exatamente todos os centavos que nós gastamos. Isso acaba mostrando pra gente aonde a gente não tem controle e planejamento financeiro nenhum. Eu passei um desafio fácil pra vocês. Eu só falei o valor da semana. Pra ela, não. Ela tem que me falar exatamente o que ela vai gastar de Uber, exatamente o que ela vai gastar de restaurante, exatamente o que ela vai gastar de mercado. E na semana seguinte, eu brigo com ela se ela não cumpriu com o que ela planejou. Então, esse é um exercício muito legal para você entender exatamente o que são as despesas ocultas do que a gente tem. E a gente não sabe que tem essas despesas ocultas, que é o pingadinho do dia a dia. Inclusive, trazendo aqui esse bate-papo nosso, a despesa oculta é uma coisa que a gente acha, pelo menos eu, na minha ignorância financeira, despesa oculta era, sei lá, o que eu não enxergo. Mas o que a gente não enxerga? A Renata me mostrou que despesa oculta é o próprio Uber, que a gente não mensura, a gente não mede o que a gente gasta, a gente só vê no final do mês o cartão de crédito, ou a gente tem uma ideia quando abre o aplicativo ali para olhar. E aí ela me trouxe que despesa oculta é muito mais do que a gente imagina. A água que a gente consome na rua, o estacionamento que a gente paga, o pedágio, são gastos que a gente não percebe. E chega no final do mês e a gente está se questionando, aonde foi o meu dinheiro que eu não estou enxergando? Então, a pegadinha da despesa oculta é a farmácia. Para, vem com a história da farmácia. Não, teve uma cliente pra mim que chegou... Não, a gente é super saudável. Não foi a Ju, foi outra. Não foi a Ju. A gente é super saudável, a gente não gasta. Aí eu virei pra ela e falei, você tem farmácia em casa? Tenho. Tem aquela caixinha com remédio pra isso, pra isso, pra isso, pra isso? Tem. O remédio que tá ali dentro não custou dinheiro? Custou. Eu falei, então se o dinheiro saiu, tem custo. Quanto você gastou para fazer essa farmacinha? É oculto. Ela não viu que ela tem remédio de barriga, enxaqueca, Buscopan. E essa que eu falei é a segunda vez que acontece com ela. Ela é uma mãe de família com 6 crianças em casa. Ela achava que ela não gastava nada com farmácia. E da outra vez foi com lanche na rua. Ela falou pra mim, não, eu não gasto nada na rua. Só que eu conheço ela desde o primeiro casamento dela. É muito engraçado. Ela deixa eu usar esse exemplo até hoje. Ela falou, Renata, eu não vou gastar nada de lanche na rua. Falei, então tá bom, então eu vou programar pro mês, que na época eu fazia por mês.
por mês eu vou gastar tanto, vamos botar tanto? Falei, tá bom, tanto. Em uma semana ela já tinha gasto tudo. Tipo, 4 dias após a nossa reunião, ela, Renata, tô desesperada, já gastei tudo que você falou, eu não sabia que a gente comia tanto na rua. A gente não percebe essas coisas. E me diz, tem como você eliminar? Tem como você eliminar o Uber da sua vida? Não. Tem como você eliminar o mercado da sua vida? Não. As despesas ocultas, elas só estão ocultas que você não está colocando na tua planilha perfeita. Mas elas não são elimináveis. Não dá para eliminar. Você consegue reduzir algumas coisas. E uma coisa que a Renata me ensinou sobre gastos ocultos é que a gente precisa sempre planejar dentro do mês o quanto custa o nosso oculto. Porque normalmente a gente não planeja. A gente planeja a conta de luz, a gente planeja a viagem, a gente planeja o mercado, entre aspas, a gente planeja, sei lá, o barzinho, qualquer coisa a gente planeja o quanto o plano de saúde, a gente planeja ali o mês. Só que a gente não planeja o oculto. E aí, como a gente não planeja o oculto, é por isso que a gente vive endividado. Porque a gente tá gastando e não tá enxergando. E aí, quando ela me mostrou isso, eu falei, caramba, então peraí. Primeiro eu tenho que entender quanto custa a minha semana para depois eu entender quanto custa o meu mês. Ela falou, E esse é o grande problema das pessoas. Que foi o dia. Eu já te falei, eu tive que calcular quanto custava o dia, porque a pessoa não conseguia calcular a semana. Eu tive que calcular com ela o dia, para eu fazendo dia a dia para eu poder fazer o somatório da semana. Que se eu perguntasse a semana, a pessoa travava, não sabia. Então, assim, eu ia até te perguntar. Aí você pega um empresário que tá ganhando mais, as ocultas não estão mensuradas, ele não tem nenhum tipo de mensuração nem pelo aplicativo, ele não tem nenhum tipo de controle e ele tá ganhando mais. Você ganha mais, você quer fazer o quê? Você quer esbanjar, você quer gastar. Eu gosto de gastar, gente. Não, você vai controlar os 10 reais da água da rua? Não vai. Você vai gastar... não, você podendo parar no valet ali, você vai ficar procurando vaga? Não, eu tô num ambiente tranquilo. E aí ele vai pro quê? Pro cartão de crédito. E o cartão de crédito milha, mais caro. Só se você viaja 4 vezes por ano, que vale a pena. Se não vale... Se você não viaja 4 vezes por ano, não vale milhas. Esquece essa história de milhas. Renata, isso é um assunto de outro podcast. Não vale a pena. Esquece milhas. O cartão aqui ele tá servindo como um vilão. Ele tá mascarando para esse empresário que tá gastando demais. O cartão veio nas alturas. E aí ele foi lá na empresa e teve uma retirada maior. Esse exemplo que você utilizou, o que ele estava fazendo? Ele estava esbanjando no cartão de crédito sem ver. Se ele tivesse no Pix, no à vista, ele não estaria no nível que ele estava. Mas o cartão de crédito mascarou, ocultou ainda mais as despesas ocultas. Se ele tivesse no Pix, ele não teria gasto a quantidade de coisa que ele gastou. Mas o cartão de crédito tem esse papel de mascarar. Tem gente que usa o cartão de crédito para tudo, né? Mas acaba que não controla o oculto, então automaticamente ele não vai conseguir entender o que tá impactando ali no mês dele, porque tá tudo no cartão de crédito. A oculta tem esse nome porque você não tá vendo. Se você colocou num lugar mais escondido ainda... Virou oculto do oculto, né? Você não vai enxergar. De jeito nenhum. Você sabe, gente, isso foi uma descoberta pra minha vida. As despesas ocultas foram, assim... Realmente, muda completamente a nossa visão em relação à gestão financeira familiar, pô. E o que a gente conversou essa semana também? Despesa oculta não se zera. Não se zera despesa oculta. Se eu tenho gasto com o Uber, eu coloco um valor. Porque... se eu zerar eu vou e lá no final do pegar mês dinheiro para poder pagar o... Ou o empresário, não vou gastar nada, não vou gastar nada, não vou gastar nada. Aconteceu alguma coisa, ele precisou gastar, ele fica magoado, ele fica frustrado por ter gasto. Ele falou que ele não ia gastar. E aí essa frustração gera um impacto psicológico nele. Aí ele fala, organizar as finanças não serve de nada, porque ele está frustrado. Ele não quer ter essa sensação de frustração de novo. E aí ele desanda todas as finanças novamente. Aí ele desanda a gastar. Então, por isso que finanças a gente não zera. Despesa oculta a gente não zera, a gente coloca um limitador. Renata viajou. Falei com você que eu viajei semana passada. Eu amo minhas lembrancinhas.
Eu amo minhas lembrancinhas. Todo mundo me conhece, todo mundo que vê meus vídeos, vê lá meus gatinhos, minha xícara, meu tudo. Eu tinha um valor no meu planejamento para minhas... Para as besteirinhas. Para as minhas besteirinhas, para os meus mimos. E tá tudo certo. A Renata é assim. Se você for viajar e não gosta, o teu orçamento talvez seja pegar um Uber Black. Ou ir para um restaurante diferente. Ou ir para um restaurante diferente. Cada um tem um nível de despesa oculta diferente, né? Eu acho que isso é importante. Isso é totalmente personalizado. Não tem como. Cada um tem a sua vida financeira. O mapa financeiro, cada um tem o seu. Tem algumas coisas repetidas? Tem, mas cada um tem o seu. E cada um tem a sua fase também. E usando esse gancho ali de cada um tem o seu, da exclusividade, quando a gente fala de tentar linkar o financeiro com o comercial, tem muito sobre isso, né? Da mesma forma que o financeiro, ele é exclusivo por pessoa, porque cada um tem uma necessidade, eu costumo dizer que venda é a mesma coisa, o comercial é a mesma... Porque a gente fala comercial, mas comercial é vender. Só que para mim, venda é uma consequência. Venda é consequência de uma série de fatores. Venda é uma consequência do produto, da oferta, do preço, do cliente, da qualidade do atendimento, do teu pós-venda. Tem uma série de coisas que envolvem para que você venda. Só que as pessoas acham que vender é só botar o vendedor ali, pegar o telefone e ligar. E não é dessa forma. Mas, então, assim, você está trazendo uma exclusividade de gestão financeira. Eu acredito na mesma coisa do comercial. Por isso que eu acredito muito que um dos meus diferenciais é olhar na individualidade de cada empresa. Porque Sim. Eu ia falar aqui sobre algum caso real, né? Ou alguém que... Até a pergunta é... Qual cliente... Tem algum cliente que tem um potencial de venda, mas não vendia o que ele gostaria? Todos eles. Porque... Só que quando a gente olha na individualidade, tem um caso... que eu tive um cliente, ele ficou comigo mais de um ano, onde a empresa dele é uma empresa com mais de 15 anos de mercado, fazia uma coisa que todo mundo precisa, que são cursos, né, de normas regulamentadoras, só que ele nunca conseguiu ter uma gestão interna da equipe. Então, o turnover que ele tinha dentro da empresa era muito grande. E não tinha um onboarding. Esse vendedor chegava, ou esse colaborador chegava, porque ali eu fiz uma consultoria completa, esse colaborador chegava, e como ele era recebido, né? Qual era a estrutura dele de trabalho, como é que ele era apresentado à equipe, produto, história da empresa, storytelling. E para mim... Como no financeiro, olhar individualmente para cada cliente é o que faz diferença. Por isso que eu não acredito muito nesses programas, nesses sistemas vendidos na internet, de que compra um curso de vendas que você vai aprender a vender. A Renata, ela chegou até mim me falando assim, Ju, eu estou estudando sobre vendas. E eu descobri que eu preciso de um SDR, de um closer e de um social selling. Aí eu comecei a rir. Falei, Renata... Você tá falando que você precisa de uma estrutura de mega empresa. E, na verdade, não. Você não precisa. Você sozinha consegue fazer os três. Ela consigo. Eu falei, vamos fazer uma reunião pra gente falar sobre isso? Então, por quê? Cada um vai ter uma necessidade diferente na sua área comercial. Cada cliente, ele tem um ponto para ser tratado. Desse cliente em si, era a gestão como um todo. Com a melhora da gestão dentro do escritório... A gente cresceu 1000% no ano. Eu tenho a estrutura de prova do que aconteceu. Foi assim, a gente conseguiu sair ali de 3 colaboradores para 13 colaboradores, porque a empresa foi crescendo e a coisa fluiu. Então, eu acredito que olhar na individualidade, tanto no financeiro quanto no comercial, é o que faz com que a empresa realmente se desenvolva. Não, realmente, a individualidade, assim, até brinco que realmente esses cursos, é engraçado, eu tenho, né, um curso, né, que eu promovo, que é o Fatura Sob Controle, e a primeira aula do Fatura é justamente o mapa financeiro, e as pessoas olham para mim que eles ganham a planilha da Excel, porque não dá para disponibilizar o aplicativo para todo mundo, porque é um custo mais em conta, justamente para atender o pessoal super endividado ou o pessoal ali com salário menor. Uhum. E as pessoas brincam comigo e falam, Renata, mas a planilha tá vazia. Não tem nenhuma informação. Eu falei, porque a planilha, ela é personalizada.
ela só vai ter as suas informações. Para que eu vou te dar uma planilha com uma lista gigante de contas, onde você usa 3, 4, 5, ou você é uma pessoa, um casal com 6 crianças, que nem a minha cliente, que aí usa a lista quase toda. Ou você é um casal que realmente ganha muito mais dinheiro, que é um salário maior, que realmente tem uma lista de compra, de despesa muito maior. Então, ela tá vazia, só estruturada de forma que você possa ver, né, com as despesas ocultas, com isso, com o outro, com as receitas, com as despesas eventuais, para você ir escrevendo as suas despesas e colocando o seu valor. Então, ela vai ficar do tamanho que é a sua semana. Porque se eu mandar uma lista para você de todas as suas despesas ocultas e só com tudo 000 e aquela com R$10, R$20, você não vai saber. Sentido. Não faz. Faz sentido eu mandar uma linha. Confunde. Então, aquilo ali traz uma poluição visual ali para a pessoa. Então, quem nunca comprou uma planilha pronta da internet, gente, para poder fazer controle financeiro? Eu já comprei algumas. Sempre odiou. Eu também já comprei. Eu comprei várias, é linda. Ela tem um PROC-V que ela faz tudo, pega, vira. Você já conseguiu preencher alguma delas? Nenhuma. Até hoje também nenhuma. Eu só abri ali e falei, gente, é linda, mas é tão confusa. Aí tu tem que ler 3 páginas de instrução para começar a preencher. Acabou, dá raiva. E tu não pode alterar a planilha, porque você não pode apagar nada, porque ela vai perder a fórmula. Então, eu desisti. Do Fatura Sob Controle, a fórmula está na primeira linha, ela está congelada. Então, muita gente nem olha aquela primeira linha. Então, você preenche embaixo e está tudo certo. Então, é muito engraçado isso, que as pessoas vêm para mim, mas tá vazio. Eu falei, porque é totalmente personalizado para você. Eu não tenho como mandar na sua vida. Você acha que a mãe de família com 6 crianças tem o mesmo custo que o solteiro que eu atendo, que não tem custo nenhum na vida dele, mora sozinho? Não tem não. Não tem. É totalmente diferente. A ideia de organização é parecida. A ideia de estruturar para você poder ver o seu mapa é igual. Mas a forma como eu exijo de uma senhora, que nem hoje de manhã, de 72 anos, é diferente do que como eu exijo da Ju. Com certeza. A Ju chega para mim, eu dou esporro. A senhorinha de manhã de 72 anos, eu falo maker com ela. Um amorzinho. Renata é uma flor. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas até ela também. Eu morro de que às vezes meu marido fala, tá dando esporro nos seus clientes? Eu falei, alguns estão fora da linha, eu tenho que dar um esporro. Um pouquinho, faz parte, eu sei como é. Faz parte. E agora, eu queria que a gente já encaminhasse para o final. Acho que a gente já pôde falar um pouquinho de como funciona a JL, como funciona a Renova, como o empresário ele consegue montar um mapa nos 2 caminhos, entre comercial e financeiro, para se desenvolver. E eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou responder o que eu acredito, tá? Qual foi a decisão que mais tornou a sua vida como empresária? Qual foi a decisão que você tomou para se tornar uma empresária, para olhar para a Renova e falar, é isso? Qual tipo de decisão? Como mulher, a gente conversa muito sobre isso, né? Os desafios da mulher, da maternidade, enfim. Qual foi a decisão que você, como mulher empresária, tomou para estar aqui hoje? Eu, quando saí do banco, né, eu pensei, falei, agora eu vou investir. Porque agora eu vou ter renda e não tenho banco, preciso investir. E aí eu me vi endividada, porque foi a época do golpe, né? E aí, quando eu passei pelo golpe e vi que eu consegui sair e que o que eu precisava ajustar eram pequenas coisas, que realmente faltava essa verdade financeira junto com o mapa financeiro, né? Os 2 em conjunto, né? Eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para todo mundo. Quantas pessoas passaram com a dor que eu sentia? E é o que eu brinquei, você pode estar pagando todas as contas em dia, mas não está sobrando nada para investir. Você pode estar não pagando as contas em dia, mas está pagando dentro do mês, então você está no caminho de superendividamento. E assim, eu passei por todas essas fases, eu sei a frustração dor, né? que é você trabalhar o mês todo e não ver sobrar R$1, você não ver não sobrar um patrimônio, você não começar a investir. E é horrível essa dor. A gente trabalha muito para isso. Então, assim, eu achei... aí eu criei... Esse foi um grande propósito. Tanto que no início eu cobrava muito barato, o pessoal me zoava muito.
Acho que até você brincou comigo e falou, Renata, olha só, você tá falando que faz um mega serviço e tá cobrando isso? O pessoal não vai acreditar em você. Quando eu comecei, ela cobrava muito baratinho. Muito baratinho. Eu cobrava mais barato na época, quando eu comecei, que eu falei, gente, mas muitas pessoas precisam, até as pessoas que estão indo para o super endividamento. E aí foi a ideia de criar o curso e tudo mais, que eu não queria. Eu queria uma coisa muito mais personalizada. E eu consegui criar lá as aulas e tem um momento lá que eu entro junto com a pessoa. Então, acabou sendo um propósito. Um propósito maior até do que financeiramente, porque foi o que a gente brincou. Eu, graças a Deus, eu falo que eu tenho uma equipe. Sim. O meu marido, ele hoje me dá uma estrutura financeira em casa que a minha renda, ela é para metade das coisas só da casa, a metade menor da casa. E ele fica com o grosso maior e ele me dá esse suporte. E não só esse suporte, eu tenho os meus sogros comigo também, que me dão um suporte tanto na parte de manter a manutenção da casa. Então, ainda preciso ajeitar a agenda para ir no médico, para ir no mercado, para ir... Fecha a agenda para algumas coisas, para os meus gatinhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 8 gatos em casa agora. Caraca. Então, assim, eu tenho que ter essa estrutura. Um passar mal, eu saio desmarcando todo mundo e vou correndo pro veterinário. Mas você ainda tem essa possibilidade, né? Eu tenho essa possibilidade hoje. E nada ganha, Ju. Você vê claramente, igual o seu rosto quando mudou, quando você viu... Jesus, eu gasto mesmo. E aí o rosto da pessoa se ilumina. Isso. E aí, e nada ganha isso. Não. Eu brinco que o meu melhor resultado, eu tive um cliente que em 6 meses, ele reduziu a renda, as despesas dele pela metade. Ele estava com super endividamento. A gente fez todo o plano de negociação. Em 6 meses, ele estava com metade do que ele gastava. Ele não precisava viver. Ele conseguiu eliminar metade do que ele gastava antes do mês dele. Uhum. E ele já estava com 6 meses de reserva de emergência pronta para ele. 6 meses. E aí ele renovou comigo, que ele quer agora investimento. E eu brinquei com ele, eu falei, vamos continuar investindo? Ele, Renata, eu tô amando jogar lá o dinheiro na consultoria, na BTG, que eu sou consultora de investimento da BTG. Tô amando colocar o dinheiro lá e o dinheiro tá rendendo todo dia. Eu quero fazer isso toda hora. Eu falei, continua mandando, eu só vou fazendo o comando aqui. A gente já definiu nossa estratégia de investimento. Então, a alegria que eu vejo quando eu peguei ele, hoje eu sei que ele sabe cada detalhe da vida financeira dele. Vai viajar agora. Tá com a viagem toda guardada. Que legal. Reformou o quarto dele. Então, assim, essa alegria... É impagável. É impagável. Como você, quando vê uma pessoa, provavelmente o cara lá que tinha 3 colaboradores para 13. Olha o nível de faturamento dele. É assim, para mim, né, qual foi a decisão que eu tomei para me tornar empresária? Eu tenho 2 decisões muito... Primeiro, para mim, uma grande decisão para me tornar empresária é que não existe plano B. Eu acho que esse é um impulso que eu uso para mim. Eu, Juliana, que eu faço para acordar todo dia e falar, caramba, hoje eu preciso fazer alguma coisa para dar continuidade. É que para mim não existe plano B. Ou dá certo, acabou. E isso faz com que a gente não durma, que a gente queira todos os dias fazer alguma coisa diferente. E isso é um grande impulso meu pessoal. Mas na minha empresa, meu grande propósito sempre foi ajudar as pessoas na ponta. Porque eu fui vendedora há muitos anos, na ponta mesmo. De ter marca no pé de tanto andar na rua, de andar na chuva, de ter dia que não tinha dinheiro para comer e eu tinha que passar o dia todo atendendo todo mundo rindo. De nunca conseguir ir para uma festa de Dia das Mães da escola da minha filha, porque era gerente de loja na época, e época de Dia das Mães a gente como gerente não pode não trabalhar. E eu sempre vi a dificuldade que as pessoas tinham de conseguir chegar nos donos e demonstrar as suas necessidades. E aí eu comecei a perceber que eu tinha essa autoridade diante dos donos ou diante da diretoria. E eu falei, cara, eu sei a dor dessas pessoas e eu sei o que elas precisam para vender mais, porque a venda depende do que esse colaborador também quer entregar. Né? E às vezes a diretoria não consegue enxergar, porque eu costumo dizer que são 2 degraus muito grandes, degraus, não sei,
Enfim, são dois espaços muito diferentes. O dono está aqui no topo da pirâmide e o operacional, o vendedor, a galera está aqui na ponta. Então, um não converge com o outro. O que o dono pensa, a galera não pensa. O que a galera tem de necessidade, o dono não sente. Então, o meu papel é interligar, é ir lá no dono e falar, cara, eles precisam disso, me ajuda. E levar para a galera... Vamos lá, a gente consegue, eu vou te ajudar. Eu sei que você precisa só de uma cadeira mais confortável. Eu sei que você precisa só chegar meia hora amanhã porque seu filho tem médico. E o processo ele é importante, mas se a gente não olhar para as pessoas, a gente não consegue desenvolver nenhum comercial. Então, o meu grande propósito sempre foi usar o que eu tenho de conhecimento e autoridade ali, né, nessa área estratégica com os donos, ajudando a galera na ponta. E, como você falou... sobre o cliente ali no financeiro, para mim nada paga um vendedor ficar ali o mês inteiro e a campanha do mês eu vou te dar 2 ingressos pro Pão de Açúcar e uma ajuda de custo. E o vendedor ficar o mês inteiro assim, não, a gente tem que, porque eu preciso ir no Pão de Açúcar com a minha família. Então, parece que é uma coisa muito simples, mas o vendedor ele fica feliz com 20 reais que ele estoura uma bola e cai na cabeça dele, ele saiu dali com 20 reais aquele dia. O vendedor ele fica feliz porque no fim ele só tá ali querendo ganhar um pouco mais para levar alguma coisa para dentro da casa ou para dentro da família. E ele não sabe como fazer isso em outro lugar. Então, o meu grande propósito na JL é usar a minha autoridade na diretoria para levar facilidade, uma vida mais equilibrada para a ponta, que sofre muito, né? Que vamos combinar que a galera que prega trem, metrô, 2 horas no ônibus em pé, como eu já fiz muitos anos. Então, esse para mim é meu grande propósito na empresa. E eu acho que é isso. Queria agradecer a você, Renata, pela disponibilidade da gente estar aqui junta hoje, batendo esse papo, trocando sobre finanças e comercial. Queria realmente agradecer, saber com você se tem alguma coisa ainda para colocar, o que você achou desse nosso bate-papo. Não, é super alinhado, Ju, o comercial e o financeiro. Eu tenho até muitas pessoas, eu sempre falo, você tem que saber o quanto você gasta para você saber quanto que você vai buscar de venda, entendeu? Então não é só você ir lá vender. Às vezes, para você criar a meta de venda, você pode planejar ali o financeiro, tá? E eu vou deixar aqui um recado, pessoal. Então, se você quer, né, organizar suas finanças, quer ter um planejamento financeiro, quer montar o seu mapa financeiro e criar a sua verdade financeira, Renova Finanças está aqui, tá? A gente vai fazer, sim, esse seu mapa financeiro. Você vai entender onde você está e eu vou ser o seu GPS para ligar o teu plano financeiro. Então, eu vou montar esse plano, esse caminho para você. Então, não esqueça, Renova Finanças. Obrigada, pessoal.